Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito, atuo na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. Nossa empresa representa pessoas, condutores no Brasil inteiro. E eu venho trazer para vocês aqui hoje a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro, parágrafo 5º que foi inserido pela Lei 14.229 de 2021. Por que ele é inconstitucional? Porque ele está dizendo o seguinte, que o recurso intempestivo será arquivado. Para começo de conversa, ele já está contraditório com o próprio parágrafo 1º inserido pela mesma lei. O parágrafo 1º diz: o recurso intempestivo ou interposto por parte ilegítima não terá efeito suspensivo. Ora, pelo que o parágrafo 1º está dizendo, eu vou fazer o recurso, ele não vai ter o efeito suspensivo, porque ele é intempestivo, a multa já venceu, ou porque por algum motivo a parte é ilegítima, que vai ser esclarecido no processo, e ele será conhecido e será julgado, ainda que seja indeferido. O parágrafo 1º está dizendo isso. O parágrafo 5º está dizendo, o recurso intempestivo será arquivado. E qual que os órgãos de trânsito estão obedecendo? O parágrafo 5º. E aí o que acontece? Eu tomo uma multa ilegal, manifestamente ilegal, por algum motivo eu não tomei conhecimento da autuação, isso pode ocorrer por culpa do órgão, mas pode ocorrer por culpa minha, ou pode ocorrer sem culpa de ninguém. Extraviou no correio, molhou, o cachorro comeu, eu perdi o prazo, eu esqueci, eu mudei de casa, esqueci. Não interessa o motivo pelo qual eu não tomei ciência da notificação. Fato é que o meu direito líquido e certo está sendo violado. Eu tenho o direito de recorrer. E eu vou lá e recorro demonstrando que a multa é ilegal. O órgão de trânsito pega e rasga meu recurso e fala assim, não vou conhecer o seu recurso porque ele é intempestivo. O artigo 285, parágrafo 5º me garante esse direito. Está errado. Sabe por que está errado? Porque no artigo 286, parágrafo 2º do Código de Trânsito, do mesmo Código de Trânsito, está dizendo assim: se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso e julgado improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvido o valor corrigido. Mas pior do que isso, no artigo 284, inserido pela Lei 13.281 de 2016, lá no 284, parágrafo 2º, está dizendo assim: o recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo que pode ser feito a qualquer momento. Lei 13.281 de 2016. Pior ainda, mais grave do que isso, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo é garantido o contraditório para a defesa com todos os meios a eles inerentes. Regimento interno do CONTRAN, Estado de São Paulo, do CETRAN, Estado de São Paulo. Artigo 20 está dizendo o seguinte, que o juízo de admissibilidade será suprimido quando houver uma ilegalidade na penalidade. Eu tomo uma multa de Zona Azul, que eu sei que é ilegal, né? Que tem um bando de sem vergonha nos órgãos de trânsito, roubando o povo, ganhando dinheiro, se vendendo sentença para empresas privadas que ganham bilhão com isso. Bilhão. Alguns vagabundos que estão lá julgando multa de trânsito, passando pano para a empresa roubar o povo através de multas ilegais. Eu sei que esta multa é ilegal, eu perdi o prazo por algum motivo que não vem ao caso, porque a aplicação da penalidade é ilegal. E lá no artigo 20 do Regimento Interno do CETRAN está dizendo muito claramente isso, será suprimido o juízo de admissibilidade quando houver ilegalidade na penalidade. Eu entro com o recurso na Jari, a Jari rasga o meu recurso, aí eu vou para o CETRAN fala, não, nem tomou conhecimento lá na primeira instância, sinto muito, eu não tenho o que fazer. O meu cliente tomou uma multa ilegal de ultrapassagem em faixa dupla. Quando ele me procurou, ele já tinha perdido o prazo. O que eu falei para ele? Meu amigão, você vai entrar com esse recurso aqui no DR, o DR vai rasgar o seu recurso, porque o DR é o pior órgão que tem para julgar. É tudo Ctrl-C, Ctrl-V o julgamento dos caras. Não lê nada que a gente escreve, é uma vergonha. Mas você vai entrar com esse recurso aqui, os caras não vão conhecer do recurso porque é intempestivo. Pague a multa para gerar o direito de nós recorrermos. Depois, quando a gente ganhar, você vai pegar seu dinheiro de volta, porque está previsto no artigo 286, parágrafo 2º. Aí ele foi lá, pagou a multa, eu vim, anexei o pagamento da multa, disse, olha, o requisito de admissibilidade da tempestividade foi superado pelo pagamento da multa, nos termos do artigo 284, parágrafo 2º, 286, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Os caras negaram conhecimento do recurso dele, alegando intempestividade. Aí eu entro no site para poder recorrer para o CETRAN, não tem como, o site não aceita. Encerrou o processo, perdeu, precluiu o direito do cliente sem a gente conseguir demonstrar que os caras estavam errados, que a multa era ilegal. Aí você vai
manda uma carta registrada para o órgão de trânsito, falou: CETRAN, vocês estão errando aqui, ó. Houve cerceamento de defesa, porque ele preenche os requisitos de admissibilidade, porque o requisito de intempestividade foi suprido pelo pagamento da multa, CETRAN. Olha aqui, ó, conheça do recurso e julgue no mérito. Ele manda uma carta para o cliente: ó, sinto muito, você perdeu o seu direito, dá seus pulos, está arquivado. Sabe por que ele faz isso? Porque não tem consequência para ele. Porque quando você vai para a ouvidoria, é o mesmo naipe de gente que está lá. Quando você vai para a corregedoria, é o mesmo naipe de gente que está lá. Quando você vai para o Ministério Público, frequenta os mesmos lugares que essas pessoas. Estão nos mesmos bairros, nas mesmas colunas sociais. E aí você não tem como você dizer para o cara: olha, amigão, você está errando propositadamente para dar lucro para empresas terceirizadas, para dar lucro para empresas privadas, para enriquecer ilegalmente tanto o órgão de trânsito quanto o particular. Isso é crime, deveria ser crime. O Ministério Público deveria ser crime, mas infelizmente vocês estão dormindo, né? Sei que terá consequências, mas a gente tem que falar nesse naipe para que as pessoas entendam. Então o parágrafo 5º do artigo 285, ele é inconstitucional. Inconstitucional. Infelizmente, não existe uma confederação nacional de defensores de trânsito para poder impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade, porque nós não somos legitimados enquanto pessoas físicas ou jurídicas, nós não somos legitimados para fazer isso aí. Só quem poderia fazer isso aí: partidos políticos, confederações em nível nacional, membros do Congresso Nacional, e enfim, presidente e governador, que não vão fazer porque todos eles têm interesse na indústria da multa. Então fica aqui o nosso alerta, né, que vocês analisem com calma, vejam o que está acontecendo com todos nós e cada um faça um tipo de reclamação que chegue ao conhecimento dos caras, incomode eles e faça com que eles mudem essa filosofia de roubar o povo para enriquecer empresas privadas, que essa é a realidade. Roubar o povo para enriquecer a indústria, a máfia da multa, negando provimentos, negando conhecimentos de recursos que são tempestivos ou que tiveram seu requisito de intempestividade suprido pelo pagamento da multa. Além do que, quando você encerra um processo na metade, você está tolhendo o direito da ampla defesa do exercício pleno do contraditório previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Brasileira. Eu gostaria muito que houvesse uma corregedoria, que houvesse uma ouvidoria que funcionasse no DETRAN, nesses órgãos de trânsito. Eu sei que não existe, porque quem nomeia o membro da corregedoria, da ouvidoria, é o mesmo que nomeia o julgador de CETRAN, o julgador de Jari, o cara que vai ser autoridade de trânsito. Ou seja, nomeia para que haja esse grande esquema de enriquecimento ilícito, tanto do órgão público quanto das empresas privadas que contratam com esses órgãos públicos. Meu nome é Marco Ferreira, Recurso de Multas Piracicaba. Um abraço.